dia, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou ensinar para vocês um arroz de açafrão delicioso, tá? Um arroz com bastante alho, cebola. Ele não é um arroz branco normal, é um arroz temperado, tá? Com bastante alho e cebola. Vou mostrar para vocês. Bem, aqui a gente já tem uma chaleira com água fervendo. Aqui a gente já tem a panela com um pouquinho de azeite ou de óleo, né? Para fritar o alho e a cebola, né? Aí aqui a gente tem um pouco do arroz, que eu gosto de usar a folha de louro, depois que está cozido. Eu gosto de usar a folha de louro para cozinhar, no caso, porque ele dá um outro sabor, né? Eu aprendi essa técnica desse arroz com uma cozinheira onde eu trabalhei lá no Canadá. Ela é angolana, o nome dela é Dona Rosinda. Trabalhei com ela e aprendi a usar folha de louro no arroz, tá? Aqui tem um pouquinho de cebola e aqui um pouquinho de alho, tá certo? Então aí vamos começar. Primeiro eu coloco a cebola, né? Porque a cebola ela solta muita água. Então eu tenho que esperar que essa água saia bastante da cebola, né? Que evapore e ela fique um pouco mais douradinha, né? Mais encorpada. Pra logo depois a gente colocar o alho, certo, gente? Então aqui, ó, o alho. Eu coloco o alho e aí eu vou deixar isso aqui dourar bastante, entendeu? Então, gente, eu sou a favor de que a comida ela tem que ter muito sabor, né? Muito aroma, para ela ficar mais gostosa, né? Mais saudável também. Então, eu não gosto muito de fazer aquele arroz branco. O arroz branco, ele é um arroz sem gosto, né? Então, eu gosto de usar esse tipo de arroz. E aqui eu vou botar aqui um pouco de sal, que eu não uso muito sal aqui para fazer minhas comidas, sabe? Eu me acostumei a usar tudo sem sal. Porque o sal, ele tem que ser bem moderado, sabe? Para evitar o inchaço, a retenção, um monte de coisa. O sal em si, ele em quantidade razoável, tudo bem, mas ele em quantidade alta, elevada, ela vai dar um problema de saúde. Bom, gente, então aqui eu tenho o açafrão, tá? Onde aqui eu vou usar um pouco de açafrão nessa minha aqui, ó. Aqui eu venho aqui com açafrão. Eu vou olhar, dependendo da quantidade do meu arroz, se está bem colorido, né? Se foi bem encorpado essa cor. Então, para não ficar nem muito branco, nem muito amarelo, né? Então, o açafrão, ele tem várias propriedades nutricionais e medicinais. Ele é excelente, é um anti-inflamatório, um antioxidante, né? Então, assim, eu gosto muito de usar ele aqui nesse tipo de comida, né? Bom, aí aqui eu já tô refogando esse meu arroz com alho, cebola, né? Um pouquinho de óleo, folha de louro, que é essa folha bem temperadazinha, ela dá um gosto bem suave no arroz. Aí aqui agora eu vou colocar a água fervendo nesse arroz, tá? A água tá fervendo aqui, ó. Aí eu coloco. Pronto. E aqui eu vou deixar esse arroz cozinhar nesse temperozinho de alho, a folha de louro, né? E vamos ver o resultado. O ruim depois que a gente faz uma comida é a quantidade de pratos, né, que ficam na pia. Então eu vou dar uma geral aqui, vou dar uma lavada para mostrar para vocês o passo a passo de uma limpeza, tá?
Bem, gente, eu gosto de usar o sapólio ou aquele Cif, tá? Eu gosto de usar ele nos pratos, porque ele tira o odor dos pratos, né? Ele deixa a louça mais perfumada, né? Mais higienizada, certo? Aqui eu dou bem uma boa lavada aqui nessa pia, né? Eu uso esse sapólio aqui, que ele tem cloro, porque ele desinfeta também e deixa um brilho perfeito, né? Então aqui, antes de lavar o meu prato, eu tô limpando aqui a minha pia. Aqui na minha casa, gente, eu uso um produto para desinfetar o ambiente, né? Que pode ser o Lysol, como pode ser esse aqui, tá? Dependendo do preço, eu compro um ou outro. Ambos são essenciais para uma limpeza bem definida, né? Tudo isso eu peguei lá no Canadá, tá, gente? Eu uso esse papelzinho aqui, eu coloquei esse lisoforme aqui dentro, e eu vou dar umas borrifadas dentro dessa pia, tá? Depois de ter lavado, eu mostro de ter lavado o balcão com sabão, tá? Então eu passo esse lisoforme aqui para desinfectar o balcão, meu balcão, né? E esse aqui é a melhor forma de você usar isso, tá? É usar sempre esse papelzinho descartável, né? Porque aqui vai receber toda a minha louça já lavada. Então ela tem que estar bem desinfectada, certo, gente? A bucha de prato é onde se tem mais acúmulo de bactérias, tá, gente? Então, ela é trocada, a cada 15 dias eu troco a bucha, tá? Não é higiênico você lavar a sua louça com a bucha cheia de bactéria, porque não adianta nada, certo? Eu gosto muito de usar a máquina de lavar, né? De lavar a louça. A gente lá no Canadá usa muito, a gente tem muito isso, né? É difícil uma casa não ter um lava-louça, mas estamos no Brasil e aqui a energia é muito alta, o valor. Então, por consumo, questão de consumo de gasto mesmo, de consumo de tanta energia como água, eu evito de usar a máquina de lavar, né? Porque ela já sai com a louça quente, né? Água quente, usar água quente para lavar, ela já esteriliza a louça, então é perfeita. Mas, infelizmente, a gente mora num país e o custo de vida é muito alto em relação ao custo-benefício, que seria a água e a energia, né? Então, eu evito de usar somente por causa disso. Mas o ideal seria esse, a máquina de lavar. Sempre higienizando, né? Porque ela acumula resíduos de comida. Então a gente tem que estar sempre lavando. Tem que estar sempre tirando o filtro para lavar, né? Enfim, tem que prestar atenção nisso. Pronto, gente, a louça tá aqui lavada, né? A minha pia está toda limpa, tá? Desinfetada, eu usei os produtos. E agora eu vou deixar a louça secar, porque existe um estudo que o pano de prato
é igual a um vaso sanitário, né? De quantidade de bactérias. Então, assim, o meu pano de prato, eles são guardados aqui em uma gaveta, né? São dobrados, organizados. E eu uso o pano de prato para um pano para cada vez que eu enxugo a louça. Terminei de lavar os pratos, desinfectei o balcão e tudo, eu uso um pano de prato limpo para enxugar e guardar a louça. Depois, o pano de prato que eu usei vai direto para o sabão com água sanitária. Ele vai ser lavado cada vez que eu uso ele para enxugar a louça, certo? Toda a louça enxuta com um pano limpo, um pano novo, tá? Sem precisar usar ele 2, 3 vezes. Se você usa, faz isso, deixe de fazer a partir de agora, tá bem? Pronto. E aqui é o resultado do arroz, tá? Que eu acabei de fazer. Ele fica desse jeito, bem soltinho, ó. Tá vendo, gente? E ele está bem temperadozinho, tá? Eu boto essa folha aqui para dar um sabor diferenciado no meu arroz, tá bom? E esse é o arroz de açafrão com alho e cebola. Muito gostoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá esse aqui, tá demais. Bom, gente, cozinha limpa, tudo organizado. Fiz aqui um pãozinho de queijo. E agora eu vou fazer aqui um café para tomar agora aqui à tarde, já no lanchinho da tarde. Já organizei a cozinha toda e agora é só aguardar para tomar aquele cafezinho. Pronto, gente, ó, tá vendo? O balcão tudo limpinho, fiz o almoço, já organizei tudo, tá vendo? Tudo organizado, tudo limpo, tá? E um detalhe, quando lavar os pratos, não esqueçam da pia. A pia é muito importante para a higienização de uma cozinha, tá? A bucha também precisa ser trocada a cada 15 dias, certo? E nada de deixar resíduo de comida dentro da pia, tá? Isso faz parte da higiene pessoal, viu, gente? É porque a gente conhece o dono de uma casa pela porta da rua. Se a sua calçada estiver limpa e organizada, a sua casa também vai estar sempre limpa e organizada, tá? Se você consegue organizar a sua casa, você consegue organizar a sua vida, certo? Então, sempre mantenha a sua vida organizada, porque aí desse jeito você vai organizar a sua casa. Um beijo.